Mestre, fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bom dia, sejam sempre bem-vindos na Casa de Paz e Amor. Tudo bem com vocês? Mais friozinho hoje, né? Hoje a gente vai ter que vibrar dobrado, né? Para esquentar, hein? Mas com certeza os nossos corações vão estar bem quentinhos e todos nós vamos então nessa vibração gostosa, um dia festivo hoje, né? Dia dos Pais. Então, vamos vibrar muito amor para essas pessoas tão especiais em nossas vidas. Então, vamos começar o nosso evangelho, nós aqui presencial, aqueles que estão aí nas redes sociais, nos acompanhando. E hoje, eu tenho um recadinho especial para vocês, que a Márcia tem observado, algumas pessoas trazem a garrafinha de água e estão abrindo, deixando ela aberta. Não tem necessidade, tá? Então tragam a sua água, tudo, mas pode deixar fechadinha aí junto a vocês. Não há necessidade de destampar. Mesmo na hora da vibração, pode manter a garrafinha fechada, tá? Então vamos lá ao nosso evangelho. A prece e a leitura do evangelho vai ser feita pelo José Roberto. A mensagem o Ricardo. Volto para fazer as vibrações. E hoje a gente tem, já é o nosso amigo, esse aqui já é até trabalhador da casa, né, Celso? Nosso amigo Celso Santos, que muitos já conhecem. E olha o tema da palestra dele de hoje. Deus é nosso Pai. Esse é o Pai de todos os pais, né? Então vamos aproveitar muito essa palestra que ele sempre prepara aí com tanto carinho. Bom dia a todos. Mensagem: Aprendendo a lidar com as crises, de Vanderlei Pereira. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Bom dia a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Continuação, item 9. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos e não conseguiram êxito, não tendo que se lamentar, a sua consciência pode ficar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva uma grande e imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Iniciando mais um evangelho no domingo, friozinho. Vamos aproveitar o momento, nos acalmar, mentalizar a figura doce de Jesus, nosso irmão maior. Jesus, como é grande o teu amor e como tu
sois bom. Meu filho, bom é aquele que nos cria e que nos dá a existência, que é Deus, Pai de todos nós, Pai de todos os pais. Deus, com a nossa pequenez, mas com a sinceridade em nossos corações, queremos hoje te agradecer pelo dom da vida, mas também, em especial, por uma figura tão importante em nossa existência e que sem ela, talvez, nem aqui pudéssemos estar no dia de hoje. Um espírito iluminado, aventuroso e grandioso, conhecido como Pai. Que possamos no dia de hoje acalentar os nossos corações e levar todo o nosso amor àquele Espírito que um dia assumiu a nossa paternidade, nos assumiu como filhos. E assim, mergulhados com muita ternura, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, bom dia. Eu acho que esse bom dia dá para melhorar. Bom dia. Bom dia. Boa. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante que é Deus, nosso Pai. E no dia de hoje nós recordamos aqueles espíritos que juntamente com as nossas genitoras possibilitaram a nossa estadia no plano físico. Agradecendo a esses espíritos, assim como também agradecendo a Deus, nosso Pai, que nos concede diariamente oportunidades infindas para que cada um alcance suas metas, seus objetivos. Deus nos ama tanto, tanto, que nos dá sucessivas oportunidades para que cada um desperte a consciência e abandone a dependência, que entenda que amor é este, capaz de transformar sombras em luzes, imperfeições em virtudes. E quantos de nós renegamos, desprezamos tais oportunidades, porque ainda não entendemos que o amor de Deus se faz por todos, mas cada um é responsável pela sua própria construção moral. Existe uma frase muito interessante que eu gosto muito que diz assim: não peça para que Deus guie os seus passos, se você não estiver disposto a mexer os seus pés. Não peça para Deus guiar os seus passos, se você não estiver disposto a mexer os seus pés. Uma frase que nos convida a entendermos que somos espíritos milenares, que já reencarnamos, desencarnamos inúmeras vezes, e que voltaremos a reencarnar, desencarnar tantas outras mais, em busca do conhecimento, em busca do aprendizado, em busca do aprimoramento, em busca da transformação moral. Nada é fácil, nada vem fácil. Tudo se dá por trabalho, pelo esforço, pela dedicação. Leis que regem o universo e, consequentemente, o espírito. Lei do trabalho, lei do progresso. E neste dia, passemos a agradecer a Deus pelas dificuldades que encontramos no caminho. Existe uma frase muito conhecida de André Luiz que diz: ao sairmos de um problema, adentraremos em outro. Para muitos, uma frase pessimista, mas se pararmos para entender o amor de Deus, compreenderemos que é uma frase otimista. Sim, porque cada vez que superamos um problema, teremos
menor problema para resolver na próxima. Quantas vezes nós não pensamos nisso? Que quanto mais problemas superados tivermos, menos problemas teremos de superar na próxima. Este é o infinito amor de Deus. E assim podemos também lembrar do amor daquele que veio como nosso genitor, porque muitas vezes éramos aquelas crianças que dizíamos que o nosso pai não nos amava, porque o pai do amiguinho do lado era melhor, porque o pai do amiguinho lhe presenteava com videogames, com tênis de marca, com roupas. E muitas vezes nós não tínhamos a capacidade de entender que o nosso pai só nos dava aquilo que ele tinha condições de dar e que o seu amor estava expresso em cada atitude que ele tinha conosco. Assim se dá com Deus, porque muitas vezes a gente reclama porque só temos olhos para enxergar aquilo que nos falta, quando precisamos começar a aprender a enxergar aquilo que temos. Porque é com aquilo que temos que conquistaremos aquilo que nos falta. Precisamos estar agradecidos, gratos pela oportunidade de sermos quem somos. Agradecidos a estes espíritos que estiveram conosco nesta estadia, como os nossos genitores, como os nossos pais. Muitos deles já retornaram à pátria espiritual. E é nesse instante que a gente tem a oportunidade de agradecer e de enviar boas vibrações, de demonstrar a nossa gratidão, de apresentar todo o carinho que nós temos por eles, porque sem eles talvez não estaríamos nessa estadia física com plenas condições do passo adiante. Mediante aquele comentário que eu fiz, que o pai do vizinho era melhor do que o nosso, pensemos juntos, ninguém reencarna na família errada. Estamos com quem precisamos estar e não com quem gostaríamos de estar. Estivemos ou ainda estamos com espíritos que precisamos aprender a nos unir e a nos amar. Mas são muitos que desconhecem esta força capaz de transformar e esperam serem transformados. Alguém daqui já pediu para que Deus unisse a sua família? Agora os encarnados. Levanta a mão, por gentileza, quem aqui já pediu para que Deus unisse a sua família? O mentor aqui vai anotar os nomes. Mas pensemos juntos, Deus vai unir as nossas famílias ou Deus nos dá a oportunidade para aprendermos a nos amar e a nos unirmos? Primeira ou segunda opção, Deus une ou nos dá a possibilidade de aprendermos a nos unir? Segunda opção, mas nós vivemos em qual opção? A primeira? E depende de quem para vivermos a segunda? E quantos de nós, por quantas vezes, não querem enxergar aquilo que está tão óbvio em nossa frente? Que Deus nos dá possibilidades, que Deus, nosso Pai, nos ama e espera que cada um se esforce para conquistar aquilo que tanto deseja. Não adianta mais expressar frases como: o que eu fiz para Deus para merecer isso? Olha, Deus só pode estar me testando. Alguém daqui já ouviu frases similares a estas? Eu não ouvi? O que nos faz pensar que Deus, nosso Pai, que nos ama, colocaria testes em nossas vidas? Alguém daqui já ouviu falar que as leis de Deus estão para todos, que as leis de Deus são imutáveis
e que nós precisamos aprender a viver da melhor maneira para obtermos os melhores resultados? Alguém daqui dirige? Quem daqui dirige, levanta a mão, por gentileza. Muitos condutores, bacana. Alguém daqui já foi viajar com seus familiares, com seus amigos? Sabe aquele momento que estamos tão felizes que ficamos dispersos na estrada e quando percebemos, passamos reto o acesso que deveríamos ter entrado? E aí bate aquela preocupação, onde que essa estrada vai nos levar? Será que teremos combustível suficiente para chegar a um posto? E aí a preocupação aumenta, porque a gente olha para cima e lê na placa, retorno a 4 quilômetros. E aí começamos a fazer as contas, 4 para ir, 4 para vir, mais um para fazer a rotatória, mais outro para pegar o caminho, sentido correto. 8 com 2 são 10 quilômetros, não vai dar muita coisa. Se bem que eu estou vendo uma entradinha ali na frente. É contramão? É. Mas é uma entradinha tão estreita que se eu entrar ali, ninguém vai ver. Certo? Tem gente fazendo assim, não, não pode. Isso é errado, não faça. Mas a criatura optou pelo erro, mesmo sabendo do erro. Ao adentrar a via pela contramão, deu de cara com o guarda rodoviário, que ficou feliz da vida ao perceber aquele automóvel vindo em sentido contrário. Então ele pega a sua maquininha, olha para a placa, anota, olha para o rosto do condutor, esboça aquele sorriso largo e pede para que gentilmente o condutor estacione o seu veículo. E é só neste momento em que a criatura se dá conta da consequência do erro que cometeu. Mas aí ele para e se lembra de Deus e diz: Senhor, ilumina a cabeça desse guarda, Pai. E ainda diz que tem fé. Olha, eu tenho fé que vai ficar só na advertência. Não vai vir multa não, porque a minha fé é grande. Só que ao estacionar, ele foi multado. E ele ficou chateado. Com quem? Com o guarda. E ainda tem justificativa do erro que cometeu, ciente que estava cometendo um erro. Eu duvido que ele multe todo mundo que faz essa gambiarra. Vai ver, ele não foi com a minha cara. Mas a pergunta que não quer calar: se ele não tivesse infringido a lei de trânsito, ele não teria sido multado, certo? Eu não ouvi. Do micro ao macro, quando nós não infringirmos mais as leis de Deus, não precisaremos mais arcar com as consequências. Quando não infringirmos mais as leis de Deus, que são imutáveis, não precisaremos mais arcar com as consequências. Ainda infringimos as leis de Deus? Eu não ouvi. Reclamamos das consequências. Para não termos as consequências das quais não desejamos, precisamos ter atitudes corretas. Depende de quem para termos atitudes corretas? Eu não ouvi. Alguém daqui já pediu para que Deus colocasse juízo na cabeça de alguém? Deus coloca juízo na cabeça de fulano, de Beltrano. Quem tem a obrigação em aprender a ter juízo? Fazemos isso? Deveríamos fazer? Depende de quem? Olha só depende de nós, não depende nem desse nem daquele. E por que a gente não faz? Quantas vezes nos esquecemos do infinito amor de Deus, nosso Pai, que nos ama e que nos dá plenas condições de aprendermos com a vida. Mas muitas vezes nós nos pegamos repetindo os mesmos erros, mesmo depois de Jesus ter dito: vá e não peques mais. Não faça de novo aquilo que você já conhece o resultado. E muitas vezes nós repetimos. Sabe aquelas frases que muitas vezes nos pegamos ou testemunhamos pessoas dizendo: desculpa, quando eu vi,
já tinha falado. Alguém daqui já ouviu isso? Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha dito isso? Quantas vezes nós repetimos o erro, mesmo cientes do erro? Sabe aquelas pessoas que querem mudanças, mas não mudam? Aquelas outras que esperam melhoras, mas não se melhoram? Aquelas outras que querem resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas? Recordemos Einstein, ninguém consegue resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. E nós estamos mudando os nossos pensamentos? Mudamos os nossos sentimentos? Mudamos as nossas ações? Ou esperamos e pedimos para que Deus as modifique? Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha pedido para que Deus arrancasse do seu coração sentimentos como raiva, mágoa, rancor, ira, ódio? Eu não ouvi. Quem colocou lá dentro? É responsabilidade de quem vigiar e passar a não colocar mais? Eu não ouvi. Embargou? Quantas vezes nós somos convidados a pensar, repensar e refletir e não o fazemos? Sabe aquelas pessoas que dizem, eu entrego a minha vida nas mãos de Deus? Já ouvimos isso? Alguém daqui já parou para pensar que Deus entregou a nossa vida em nossas mãos? E por que queremos devolver? Alguém daqui já parou para pensar que o tempo pode ser nosso aliado, mas também pode ser o nosso adversário? Se nós otimizarmos o nosso tempo e passarmos a fazer aquilo que nos comprometemos, estaremos cumprindo as nossas responsabilidades. Mas se nós ficarmos com aquelas desculpas, não aconteceu porque não era da vontade de Deus, não aconteceu porque não tem que ser, não aconteceu porque só pode ser karma. Alguém daqui já ouviu isso? Muita karma nesta hora, porque é fácil responsabilizar a reação, e nós nos esquecemos que quem promove a reação somos nós, por meio da ação. Então quantas vezes a gente se pega dizendo, olha, não sei o que eu fiz para Deus para merecer isso, quando nós deveríamos falar o que eu estou fazendo para continuar merecendo isso. É assumir responsabilidades e não mais terceirizá-las. A responsabilidade não está nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, nas mãos da espiritualidade. A responsabilidade está em nossas mãos. Sabe aquela frase que diz que a vida é feita de escolhas? E mediante as escolhas que fazemos, geram os resultados. E muitas vezes são resultados que não desejamos. Mas se não desejamos os resultados, precisamos melhorar as nossas atitudes. Criar novos movimentos. Alguém daqui deseja o novo? Quem deseja novos pensamentos, novos sentimentos? Levanta a mão, por gentileza. Boa. Alguém daqui tem medo do novo? Levanta a mão, por gentileza. Como é que tu quer novos pensamentos, novos sentimentos, se você tem medo do novo? Quantas vezes a gente se esquece que o medo é o freio de mão puxado que impossibilita de alcançarmos as nossas metas, os nossos objetivos. Não podemos esquecer que o medo não pode ser maior do que a nossa capacidade de enfrentá-lo. O medo não pode ser maior do que a nossa capacidade de enfrentá-lo. Existe uma frase nas redes sociais que diz assim, está com medo? Vai com medo mesmo. Porque muitas vezes a gente freia a nossa trajetória espiritual por conta deste ou daquele. Mas nos diz a espiritualidade que não podemos responsabilizar o outro pelos nossos fracassos, pelas nossas frustrações, porque o outro só nos fará mal se nós permitirmos. O outro só nos fará mal se nós permitirmos. E muitas vezes nós permitimos e ainda questionamos por que isso acontece comigo. Alguém daqui já se questionou? Eu tenho um presentinho aqui em minhas mãos, vou dar para ela. Qual o seu nome, por gentileza? Alexandra? Eu vou dar o presentinho para Alexandra, só que ela não vai aceitar. O presentinho fica com quem? Eu não ouvi.
Comigo? E quantas vezes a gente recebe o presentinho que não quer? Sabe aquela ofensa que nós não desejamos, mas mesmo assim aceitamos? Levamos para casa, dormimos agarradinhos, sonhamos, acordamos e ainda distribuímos a situação para outras pessoas. Por falar nisso, alguém daqui já ofereceu veneno aos seus familiares? Vou perguntar de novo. Teve gente que arregalou os olhos desse tamanho. Oi, o quê? Alguém daqui já ofereceu veneno aos seus familiares? Não. Alguém daqui já chegou em casa dizendo: olha, hoje eu tive um péssimo dia. Senta aí que lá vem história. E aí começa aquele relato negativo. A outra pessoa que estava só ouvindo diz: pelo amor de Deus, chega que eu não estou aguentando mais. Eu que não estava presente já estou com vontade de voar no pescoço da pessoa. Você transmitiu a ela boas energias ou energias ruins? Positivas ou negativas? Remédio ou veneno? Mas voltando à pergunta anterior, alguém daqui já desejou veneno, já ofereceu veneno aos seus familiares? Eu não ouvi. Sabemos disso? E muitas vezes a gente não reconhece. Recordando André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. O mal não merece comentário em tempo algum. Por que que o negativo gera tanto ibope? Porque são muitas as criaturas que se associam a esse tipo de energia. Não adianta desejarmos um mundo melhor quando muitas vezes fazemos o pior. Não ao mundo, mas a nós mesmos. Quantas vezes nos pegamos fazendo muito mais mal do que bem? Quantas vezes não vigiamos, não policiamos as nossas atitudes? E aí justificamos porque Deus permite, porque Deus quer que seja assim. E na verdade Deus, nosso Pai, que nos ama, quer que cada um de nós saia desta experiência física melhores do que quando aqui chegaram. Só que para que isso aconteça, precisamos aprender a assumir a responsabilidade e não mais terceirizá-la. Precisamos entender que cada atitude nossa repercutirá em uma consequência, um bom resultado. Não é Deus que impõe o sofrimento, não é Jesus que testa a nossa fé. Somos nós que, infelizmente, fazemos péssimas escolhas. E por conta das péssimas escolhas que fazemos, geramos os péssimos resultados que não desejamos. Foi claro? Celso, mas e o obsessor? Eu ouvi falar que se não fosse pelo obsessor, a minha vida seria melhor. Alguém daqui deseja um obsessor? Lá fora tem alguns levantando a mão. Alguém deseja um obsessor? Mas quantas vezes nós esquecemos que não é o obsessor que nos escolhe, somos nós que escolhemos o obsessor, porque somos nós aqueles que não mudamos os nossos pensamentos, sentimentos, criamos uma sintonia fina, estabelecemos uma frequência, atraímos esses que nós muitas vezes rotulamos como causadores de nossas aflições. O que é que precisa mudar? O obsessor ou a nossa postura? Quantas vezes em trabalhos de desobsessão nós percebemos o obsessor dizendo: eu já tentei fazer uma prece por ele, mas ele não muda. Já pedi a Deus, pedi a Jesus, já conversei com o mentor dele pessoalmente, mas ele não quer mudar. E mesmo assim, a gente ainda responsabiliza quem? O obsessor. Precisamos começar a interiorizar aquilo que desejamos. Eu não ouvi. A trabalhar por aquilo que almejamos, que desejamos, que aspiramos. Eu não ouvi. Quando faremos? Porque não fizemos ontem? Subiu um pensamento ali, eu peguei: Celso, mas ontem já passou? Exatamente. Mas ontem para nós foi o presente. Por não aproveitarmos, passou.
E se hoje, nosso presente, não aproveitarmos, amanhã também terá passado. Quantas vezes nós não otimizamos o nosso tempo, porque ainda nos pegamos com aquela palavra depois. Depois eu vejo, depois eu pego, depois eu faço, depois eu leio. E quantas vezes a gente deixa para depois aquilo que temos condições de fazer agora. Alguém daqui já ouviu aquele provérbio que diz que Deus não deposita em ombros frágeis um peso do qual o seu filho não tenha condições de carregar? Alguém daqui já reclamou da vida? Deveríamos reclamar ou agradecer? E por que reclamamos? No momento em que reclamamos, alguém daqui já parou para pensar que existem espíritos que passam por dificuldades muito piores do que as nossas? E que mesmo assim não reclamam tanto quanto nós reclamamos? Deveríamos então reclamar ou agradecer? Mas nós fazemos mais o quê? Nós deveríamos pedir ou agradecer? Mas nós fazemos mais o quê? Alguém daqui já parou para pensar que muitos de nós pede aquilo que já tem? Sim, porque Deus já nos deu tudo o que precisamos. Recordando Paulo de Tarso, tudo dai graças. Então só estamos aqui para agradecermos. Mas são muitos aqueles que pedem tudo para Deus. Pedem dinheiro. Alguém daqui já pediu dinheiro? Levanta a mão quem já pediu dinheiro. Eu vou reformular a pergunta. Alguém daqui já pediu para que Deus o ajudasse a ganhar no prêmio da Mega Sena da virada? Olha, se Deus me ajudar a ganhar essa bolada, eu resolvo os problemas. Mas voltando à pergunta anterior, alguém daqui já pediu dinheiro para Deus? Alguém daqui já pediu amor para Deus? Ah, Deus, coloca uma boa pessoa na minha vida. Alguém daqui já pediu isso? Já? Deus vai colocar? Vai? Mas mesmo sabendo que Deus não vai, porque somos nós que escolhemos, a criatura sai reclamando. Teve uma pessoa que disse para mim assim: Celso, eu não sei o que acontece, rapaz, mas Deus só coloca traste na minha vida. Mas a pergunta que não quer calar: quem aceitou se relacionar com traste? O que Deus tem a ver com isso? E a gente responsabiliza quem? E a responsabilidade é de quem? Quantas vezes a gente não entende o papel de Deus, porque nós queremos acreditar que Deus tem total obrigação de nos dar tudo o que queremos, quando na verdade Deus nos dá possibilidades para conquistarmos aquilo que precisamos. Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, nos mostrando o caminho para conquistarmos o bem espiritual, o bem moral. Mas quantos são aqueles que pedem para que Ele nos dê o bem material? Quantas vezes nos esquecemos que, se desejamos transformar sonhos em realidade, precisamos trabalhar arduamente para que isso aconteça. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha dito: eu não tenho sorte na vida? Já ouvimos isso? Existe uma outra frase que diz: mas nunca foi sorte, e sim esforço, determinação, trabalho, foco, perseverança. E nós muitas vezes, quando encontramos a primeira dificuldade, exclamamos frases como: isso não é para mim. Já ouvimos isso? Estamos aqui para alcançarmos metas. As dificuldades existem? Sim. Alguns com dificuldades maiores, outros com dificuldades menores, mas todos nós reencarnamos em um mundo de expiações e provas para superarmos. E quando superarmos os obstáculos, estaremos mais sábios e mais fortes. Não adianta pedir quando nós não queremos trabalhar para conquistar. Não adianta pedir saúde e continuarmos criando enfermidades. Não adianta pedir paz se nós não mudamos o nosso comportamento, que continua travando guerras mentais, emocionais, verbais, comportamentais. Precisamos aproveitar o tempo que Deus, nosso Pai, nos deu
para sairmos daqui melhores, para aprendermos com estes que estiveram e estão designados a nos orientarem, os nossos pais, a seguirmos o caminho do bem, porque aqui estamos para sairmos vencedores diante de tantas vezes que já voltamos derrotados. Este é um excelente momento para vibrarmos por aqueles pais que já se encontram do outro lado da vida. Agradecer pela convivência física, agradecer pelo aprendizado, porque volto a dizer, só estamos com quem precisamos estar. E todos nós participamos do processo de aprender e ensinar, porque ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, assim como ninguém é tão ignorante que não tenha algo a passar. Bacana, gente? Eu vou finalizando a minha palestra, agradecendo a todos vocês e dizendo que falar de autoconhecimento não é fácil, mas é necessário e cabe a cada um de nós estar receptivo ao mundo como verdadeiramente é e não aquele que gostaríamos que fosse. Quero fazer um convite também às pessoas que gostaram da palestra. Estamos lançando o livro Do Ódio ao Amor, o 11º livro, onde nós temos a oportunidade de conhecer a história de Frédéric Basson e também encontrar a presença de Victorien Sardou, onde, mesmo não sendo um pai biológico, apresentou o seu melhor para orientar, para mostrar o caminho, para que Frédéric Basson retornasse numa condição melhor. Mas, aos pais de hoje, não nos culpemos se os filhos não acataram os nossos conselhos, as nossas orientações. Fizemos a nossa parte, mas não podemos fazer a deles por eles. Assim como Deus não violenta o nosso livre-arbítrio, também não podemos violentar o livre-arbítrio de cada um. Podemos mostrar, se você continuar por este caminho, você vai ter esta consequência. É isto que você deseja para a sua vida? Assim se dá do plano espiritual ao material. E assim se dá de nós para os nossos filhos. Alguma pergunta? Subiu uma ali atrás. Celso, como é que eu vou dormir esta noite? Pensando, muitas vezes nós não temos o hábito de pensar e precisamos começar a pensar, repensar e refletir naquilo que podemos melhorar em nós a partir de agora. Não utilizaremos mais a palavra depois, e sim agora. A mensagem que nos traz o livro, ditado pelo Espírito Louis. O conteúdo deste livro aborda a necessidade de nos desvincularmos dos sentimentos que escravizam e estagnam a evolução. O ódio aprisiona, o amor liberta. Aprenda a amar e a libertar-se das amarras que ainda o prendem à mágoa, à raiva, entre tantas outras dores emocionais cultivadas em experiências anteriores. Eu estarei com esses 2 exemplares na frente da livraria para quem quiser presentear o seu pai. Afinal de contas, dizem que o bom presente é aquele que traz conhecimento, porque nunca ninguém perderá aquilo que já adquiriu. Bacana, gente? Aceitaremos cartões de crédito, débito, dinheiro, Pix, mas desde que seja para esta existência e de preferência hoje. Ok? Luz e paz a todos. Devolvo a palavra à dirigente da manhã. Muito obrigado. Obrigada, Celso. Nós ligamos, não é ventilador, tá, gente? É só o exaustor para melhorar o ambiente aí, né? O ar pra gente. Então vamos aí, depois dessa provocação da manhã. O Celso sempre nos provoca de forma positiva. Então vamos ao momento do passe, onde todos nós vamos nos colocar com o coração aberto. O passe é mais uma etapa daquilo que chamamos de tratamento, daquilo que entendemos essa comunhão com a espiritualidade. Talvez de forma imperceptível ainda para alguns, mas a espiritualidade está presente.
Às vezes ela nos prepara durante a semana para estarmos aqui. Ao chegarmos nessa casa de oração, somos recebidos então por esses amigos espirituais. E por isso sentimos alegria, sentimos em paz. E mesmo sentados por alguns minutos num banco mais duro, mais frio, mas estamos confortáveis. Respire suavemente, para que a energia do passe percorra todos os seus centros de força. Começa no alto da cabeça, a nossa testa, o frontal, o laríngeo na região da garganta. E aí vai processando equilíbrio para o nosso corpo físico. Nesses instantes, você está no comando das emoções, das boas conexões. E aí vamos para o cardíaco, que é o órgão que simboliza o amor, a expansão deste amor. Nessa manhã, até por conta do clima mais festivo, os mentores vão trabalhando muito as nossas emoções, para que a alegria gerada, a saudade, o amor prevaleça. E essa energia continua em cada um dos centros de força, depositando exatamente aquilo que precisamos. Energias de cura, de renovação. E vai todo para a região agora do gástrico, o esplênico, toda a parte do geniturinário, os nossos rins. Essa energia é muito rápida, muito sutil. Desce pelas pernas e sobe, vértebra por vértebra, na nossa coluna. Equilibrados estamos. E nesse convite, então, que a espiritualidade nos faz, para que, em forma de gratidão, possamos retribuir o amor para essa figura paterna. Vamos então, em pensamento, estarmos agora na frente dos nossos pais, sem cobrança, sem culpa. Só vamos agora estar na frente dos nossos pais em pensamento, com um sentimento de gratidão. Abrace seu pai, aproveita essa oportunidade, mentalmente abrace. Diga para ele o quanto você é grato pela vida que ele te proporcionou, pelo alimento, pelos exemplos. Diga a ele que talvez você não tenha sido o filho ou a filha que ele sonhava, mas que ele é sim o pai perfeito. O pai que às vezes até errando nos ensinou. E hoje, quando estamos na figura de pais, de mães, nos vemos repetindo
o legado que Ele nos deixou. Sem julgamento, porque por vezes depositamos nessa figura paterna o super-herói, que Ele não é. Porque como nós, tem defeitos, medos. Ele também está na condição evolutiva. Ah, Pai. Gratidão, então, por esse amor e por esse elo que nos uniu como filhos e pais. Possamos então também, nesta manhã, vibrar por todas aquelas figuras que ocuparam na nossa vida a função também de pai. Por vezes um professor, um amigo, um tio, uma mãe, um irmão mais velho. E que agora, quando os anos vão passando, cabe a você, filho, ocupar a posição de pai. E quando chegar este momento onde se inverte as posições, vamos respeitar e amar incondicionalmente esse ser tão especial. Quando as posições forem invertidas, talvez você não tenha a mesma paciência que ele teve um dia com você. Talvez você se canse. Mas é a tua responsabilidade. É o teu momento de simplesmente inverter os papéis e cuidar, e amar, e mesmo errando, cumprindo o teu papel. Assim somos, assim estamos, ora na posição de pais, ora de filhos. Que tenhamos então essa consciência, que cada dia seja uma oportunidade de nos reconciliarmos conosco, com a nossa família. Que cada dia seja a oportunidade de respeitar mais, de amar mais. E se você achar que não tem recursos físicos, emocionais, faça só ou faça uma prece. Porque onde quer que este pai esteja, ele há de receber. Nesses instantes finais, estamos na certeza que todo o nosso tratamento foi completado, inclusive com a fluidificação das águas. E obrigado, Pai, por aprendermos um pouquinho mais com os céus, por compartilharmos e recebermos a energia do passe e do tratamento. Que Jesus nos abençoe, abençoe a nossa semana, nosso ambiente de trabalho e de estudo. Vou pedir para vocês que aguardem um pouquinho, enquanto o Wagner precisa dar um recado e a gente vai, então. Bonjour. Obrigado. Eu gostaria de fazer 2 pedidos para vocês, 2 comunicados. Primeiro, reservem na sua agenda, dia 24 de setembro,
Uma data muito importante para a nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. Reserve que logo, logo nós teremos mais informações. Não marquem nada para fazer nesse dia, hein? Deixe reservado para o Paz e Amor. Eu gostaria... Depois a senhora ataca. Exatamente, dona Ivete. E a segunda comunicação que eu gostaria de fazer para vocês... Opa! Não ligar, não funciona. Aqui. Nós estamos voltando a disponibilizar a nossa página na internet, que é o www.pazeamor.org, que é a página oficial do Paz e Amor em Jesus. Nessa página, nós estamos começando um trabalho de atualização, de modernização, enfim, uma série de necessidades que a casa necessitava para poder melhor divulgar as suas atividades e deixar todo mundo mais tranquilo. Então, hoje, nessa página, nós temos a possibilidade de ver a agenda semanal, logo, logo nós vamos ter a agenda mensal das palestras que ocorrem na casa. De manhã, de tarde, de noite, quem é o palestrante, qual é o assunto. Então, está ali, tudo disponibilizado para vocês poderem consultar. Se desejarem, vocês podem transmitir esse agendamento ou essa palestra para a sua agenda pessoal. Tudo tranquilamente, com o simples clicar ali na agenda. Nós temos também um ícone pequenininho ainda, pequenininho em tamanho, que é um link que a gente chama, que vai para a área do YouTube do Paz e Amor em Jesus. Nessa área do YouTube do Paz e Amor em Jesus, nós temos aproximadamente 97% daquelas palestras que foram transmitidas aqui pela casa. Então, logo mais, a palestra de hoje vai estar dentro desse acervo. Se vocês desejarem assistir de novo ou querer encaminhar para algum amigo, está ali disponível. Não só essa de hoje, como as outras 97% que dão mais ou menos 590 palestras que estão ali disponibilizadas. Então, é tudo isso que está sendo trabalhado, que está sendo modificado nessa página que está à disposição de todos, que é lá o nosso, www.pazeamor.org. Seria isso. E a gente só tem que falar um feliz Dia dos Pais, das pães, né? É pães mesmo, é isso, dona Ivete? É pães, isso. Obrigado, dona Ivete. E até a próxima semana. Muito obrigado.